nossos patrocinadores: JIF, Unipar, Qualcomm, BTG Pactual, EMS, Tecnobank, Comgás, Agel, Pernod Ricard, Vivara, Grupo Turita, Galápagos, Multiplan, Sempre TCL, Líder Táxi Aéreo e Artefato. E agora vou passar a palavra para a nova CEO da Esfera, Camila Camargo. Seja bem-vinda. Bom dia, para quem estava aqui ontem, bem-vindo de volta. Um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer a presença de todos os nossos convidados, dos nossos associados, dos apoiadores, patrocinadores e de todas as autoridades que toparam estar aqui hoje conosco. A Esfera é um think tank independente apartidário que tem como missão abrir um espaço de diálogo entre o setor público e o setor privado para que a gente pense nas melhores soluções para o país se desenvolver cada vez mais rápido. O nosso fórum nada mais é do que isso. Era um grande sonho, desde o início do ano, a gente fazer um fórum de apresentação do novo governo, e aqui estamos. Aproveitem, estejam abertos para dialogar. O evento está super dinâmico, vocês, todos da plateia, podem fazer perguntas, que todas as nossas mediadoras vão fazer para os representantes aqui, que vão estar nos painéis. Sintam-se à vontade, um prazer estar hoje aqui com vocês. Bom diálogo para todos. Inovação tecnológica e evolução contínua marcam a trajetória da Tecnobank. Empresa de tecnologia para negócios que há mais de 15 anos integra confiabilidade, segurança e eficiência aos ciclos de crédito e financiamento de veículos. Atentos às necessidades e oportunidades do mercado, estamos presentes em 14 estados brasileiros, gerando resultados sustentáveis a milhares de clientes dos segmentos bancário e financeiro. Atuamos alinhados às melhores práticas de compliance e segurança da informação, com um sistema de gestão composto por políticas e controles que garantem operações ágeis e seguras, em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Com integração simples e fácil adaptação ao sistema dos clientes, nossa plataforma é escalável e otimiza as operações de crédito, reduzindo riscos e aumentando a segurança e a transparência de uma das principais etapas do ciclo de financiamento de um veículo. Nossos talentos estão conectados para simplificar e otimizar o dia a dia de pessoas e instituições que confiam na nossa experiência e robustez tecnológica, certificada por selos reconhecidos internacionalmente. Conte conosco para evoluir, simplificar e inovar. Afinal, solução tem a nossa digital. Sustentabilidade, confiança, gerando valor financeiro e impacto positivo para todos os públicos de interesse. A Unipar garante a sustentabilidade e perenidade do negócio, mantendo ativo seu propósito de ser confiável em todas as suas relações. Unipar faz a química acontecer.
49,5 bilhões de dólares em investimentos. Isso mesmo, 49,5 bilhões de dólares. É esse o potencial de investimentos da indústria de gás natural no Brasil. E o volume de investimentos pode ser ainda maior. O setor tem muitas oportunidades: gasodutos de escoamento, gasodutos de transporte, terminais de GNL, unidades de processamento, armazenamento e estocagem e a expansão da distribuição de gás canalizado. Toda essa infraestrutura é estratégica para um futuro energético cada vez mais sustentável. Esse movimento já começou. Em 2022, a União Europeia aprovou o gás natural como um investimento verde. O gás natural é a energia de transição para uma economia de baixo carbono. É uma fonte segura, resiliente e competitiva. O gás natural também é uma garantia de segurança energética. A melhor via para garantir, com redução de custos, a expansão planejada das novas fontes renováveis intermitentes. A ponte para o Brasil cumprir seus compromissos ambientais. Mas para isso, o Brasil precisa otimizar o aproveitamento do gás do pré-sal. São mais de 60 milhões de metros cúbicos por dia, o dobro do consumo atual da indústria. É um gás que não chega aos consumidores, e o motivo é a falta de infraestrutura. Hoje, o Brasil perde a cada ano cerca de 8 bilhões em arrecadação, recursos que poderiam gerar renda e empregos. Por isso, é estratégico que o Brasil aproveite essa janela de muitas oportunidades. Ampliar a infraestrutura vai impulsionar a distribuição de biometano, uma energia 100% renovável. O gás natural também pode reduzir as emissões na matriz de transportes, além de garantir o crescimento da economia com a geração de energia elétrica. O crescimento da indústria do gás natural traz muitos benefícios para a sociedade. O segmento de distribuição de gás canalizado vem fazendo a sua parte. Nos últimos 5 anos, as distribuidoras de gás canalizado investiram 10 bilhões e geraram 45 mil empregos. Gás natural, base para o futuro energético sustentável do Brasil. ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. Bom, então agora daremos início ao nosso primeiro painel, que tem como foco apresentar um novo governo para 2023 até 2026. E para ele contaremos com a mediação da jornalista Basília Rodrigues. Basília, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Todos me escutam? Muito bom dia. A gente inicia essa nova fase do nosso encontro imprimindo, neste sábado, dinamismo e estratégia. A gente vai fazer um painel mais dinâmico do que o de ontem, para poder dar mais espaço para perguntas de vocês e que possamos ouvir todos os convidados daqui. Temos uma governadora, temos coordenadores do governo eleito, temos consultores, auxiliares importantes dessa nova gestão que está vindo para o Brasil. Este é o principal painel de todo o encontro, porque a gente vai falar exatamente do que o governo eleito está trazendo para os próximos 4 anos do Brasil. Então, vai ser uma oportunidade da gente fazer perguntas diretas a estas pessoas que têm, no mínimo, 3 minutos para dar as respostas para nós. Olha, e pedir também para vocês ficarem conosco após este painel, porque, na sequência, já vamos para o próximo painel, que tem uma perspectiva mais jurídica, ouvir ministros tanto dos tribunais superiores como advogados também, para falar desse outro pilar importante em qualquer governo, que é a segurança jurídica. Então, com muito prazer e reconhecimento ao trabalho de vocês, eu chamo aqui Floriano Pêssaro, coordenador executivo da equipe de transição do governo Lula.
Roberto Calil, médico cardiologista do Hospital Sírio-Libanês e coordenador da equipe de transição na área de saúde. Um dos coordenadores da área de saúde, a gente sabe que esse grupo reúne ex-ministros da saúde, todos têm ali o mesmo peso, a mesma notabilidade. A gente também tem Emídio de Souza, ex-prefeito de Osasco, um dos principais estrategistas do governo eleito também ao longo dessa campanha, que durou muito mais do que 2 meses. Gabriel Galípolo, economista e membro do Grupo de Infraestrutura. Ânimo, muito bem. Nossa, que animação! Muito bom dia. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas. Finalmente uma mulher. Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Obrigada pela atenção. Bom, a gente está vindo aí de uma eleição duríssima, em que o Brasil fez uma escolha, porém se mostrou muito dividido. Levando em consideração, meus caros, não é novidade para ninguém, o percentual de votos que o candidato eleito teve, a gente observa que o país está rachado. Eu vou começar as perguntas pelo Floriano Pêsaro, que é coordenador executivo da equipe de transição do governo Lula. Como estão suas incursões a Brasília? A gente que está lá com o Centro Cultural Banco do Brasil funcionando como sede do governo de transição. Pêsaro, eu vou lhe pedir inicialmente 3 minutos para cada um, para depois a gente jogar para as perguntas da plateia. A minha pergunta é o seguinte: os políticos são muito criticados pela dificuldade de manter uma interlocução direta e aberta com o seu eleitorado. Ou até não necessariamente com o seu eleitorado, mas a população como um todo, quem vota contra ou a favor dos políticos. Há uma crítica geral de que eles não conseguem se comunicar. No entanto, a gente está vindo de um governo de Jair Bolsonaro, que se esmerou nessa facilidade de falar com o público pelas redes sociais, de parar ali no cercadinho e estar sempre aberto a declarações públicas, seja em maior ou menor qualidade, ele sempre estava ali para falar alguma coisa. Como que o governo Lula vai se comunicar a partir do 1º de janeiro de 2023? Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Basília. A gente faz um roteiro aqui e a Basília vem com uma pergunta completamente fora do meu roteiro da transição. Quero cumprimentar a todas aqui, a nossa governadora, Fátima Bezerra, a todos os meus colegas aqui, deputado Emídio, parceirão, nessa transição. Basília, eu não conheço ninguém que se comunique melhor com o povo que o presidente Lula. Não conhecia até agora. E olha que eu trabalhei com o presidente Fernando Henrique, trabalhei nos últimos 24 anos ao lado do governador e agora presidente Geraldo Alckmin, e realmente o presidente Lula é um fenômeno, é um fenômeno de comunicação. Acho que os recados que devem ser passados foram passados durante a eleição e que nos deu a vitória. A vitória por um país mais justo, por um país mais equânime, por um país que volte a ter protagonismo internacional, por um país que que possa trabalhar com esse binômio de responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Eu falo desse tema porque esse foi o tema mais quente nos últimos 10 dias, doutor Calil, a questão da responsabilidade fiscal. E é curioso, porque em todos os governos do presidente Lula, a responsabilidade fiscal esteve presente, inclusive com superávit fiscal. Aqui nós temos o nosso economista, que depois vai falar e pode deixar claro como se deu isso. Mas o fato é que nós temos uma missão agora determinada, Basília, voltando aqui para o meu tema, uma missão determinada, que é a missão da transição, que é um negócio assim fabuloso. Você monta uma empresa que vai funcionar por 50 dias, que obedece todas as regras do setor público, porque é uma repartição pública, a transição é uma repartição pública, é um apêndice da presidência da República,
Você está trocando o CEO dessas duas empresas, né, dessa empresa chamada Brasil, com 1.400.000 servidores públicos, diretos e indiretos. Então, nós temos um desafio enorme de fazer um bom diagnóstico, né? Usando o termo que o doutor Geraldo aqui, o doutor Calil sabem bem, se nós não tivermos um bom diagnóstico do estado da arte da atual administração, nós não começamos bem o próximo governo. E o interesse fundamental de toda essa equipe de transição, que hoje chega a quase 300 pessoas, deixar muito claro, pessoas voluntárias. Nós temos 18 pessoas nomeadas que recebem salário da transição, 18 em 300. Todos os demais são voluntários, empresários, advogados, economistas, servidores públicos das mais diversas áreas, do meio ambiente, da saúde, da educação, da cultura, do esporte, temas transversais que estão lá para contribuírem com o diagnóstico. Não é programa de governo. Não é programa de governo. O programa de governo já foi apresentado e contratado pela população brasileira, ou pela maioria da população brasileira, que deu a eleição ao presidente Lula. Então, o programa de governo já está, nós já sabemos, né, Emílio? O que nós temos que fazer agora é como está o estado da arte da atual administração, cada setor, cada departamento, para que encaixe no novo formato, no novo governo, né? E não é fácil, mas depois eu conto um pouco mais por que não é fácil. Muito obrigado. Pois é, sobre essas dificuldades, muito obrigada, Péssaro. Eu gostaria de jogar a palavra para o ex-prefeito de Osasco, Emílio. Quando a gente fala dessa frente ampla que está se construindo um governo amplo, né, eu acredito que seja este um dos principais desafios, colocar todo mundo dentro desse comboio governamental, presidencial. Hoje, em que estado está a equipe de transição? Virou uma torre de Babel, em que está todo mundo falando linguagens diferentes, ou vocês estão conseguindo minimamente alinhar estes pensamentos diversos? Bom dia, Basília. Bom dia a todos aqui, todas. Bom dia, nossos amigos da mesa. Queria cumprimentar o João Camargo, promotor aqui da Esfera, e a Camila Camargo, que antigamente era conhecida como filha do João Camargo. Agora, o João que vai ser conhecido como pai da Camila, né, João? Porque não tem... Está mudando o referencial aqui. Mas eu queria dizer a você o seguinte, Basília. A transição, como o Floriano falou, ele falou que é uma empresa constituída para funcionar 50 dias. O problema é que uma empresa, para constituir até ela funcionar redondo, demora um bocado, né, Gali? Para você que é da área. Mas a verdade é o seguinte, foram divididos em várias áreas, são 32 áreas exatamente, cada um cuidando de uma área, né, e com coordenador, com relator, preparar o diagnóstico bem feito. E o que nós já temos encontrado é um diagnóstico bastante preocupante, né? Não só na área econômica, com a completa insuficiência orçamentária para 2023, mas também com programas desmontados, com programas que não funcionam adequadamente, com programas, as dotações orçamentárias que não existem para 2023. Mas o mais importante é que, assim, a determinação do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin é que a gente foque na necessidade de fazer uma transição tranquila e o Brasil não sofrer solução de continuidade durante esse período. Então, os programas, por isso que a transição não é para discutir programa de governo, mas é para discutir que medidas inicialmente podem ser tomadas ao longo dos primeiros 100 dias, por exemplo, de governo. E essas medidas estão sendo preparadas. Quando você fala, evidentemente, assim, a frente que elegeu Lula e Alckmin foi uma frente de 10 partidos. No segundo turno foi para 14 partidos. Então, ela, naturalmente, ela tem que incorporar. E o que o Brasil precisa nesse momento mesmo, depois de uma experiência radicalizada, nós precisamos de um governo que una esse país, que saiba ouvir os setores econômicos, os agentes econômicos, saiba ouvir todos os partidos, saiba dialogar com o Congresso Nacional, saiba colocar, vamos dizer, o que é prioridade para o Brasil, saiba recuperar a credibilidade internacional que foi ao chão nos últimos anos, né? E a participação do presidente Lula na COP, que, aliás, a governadora Fátima também estava junto, ela demonstrou o prestígio que o Brasil vai recuperar e com rapidez, né? Então,
o papel da transição é esse, é juntar as forças políticas. Lá nós estamos convivendo tranquilamente, quer dizer, sob a coordenação do governador Alckmin. Eu jamais imaginei que um dia ia trabalhar sob a coordenação do governador Alckmin, mas estou trabalhando com muito prazer, muita alegria e assim, com tranquilidade, né? Ele está sabendo conduzir as coisas e é isso. Não é uma Babel, é uma frente que o Brasil precisa nesse momento para reencontrar o caminho do crescimento, o caminho da recuperação internacional e o caminho do desenvolvimento com justiça social. Ótimo, obrigada. Governadora Fátima Bezerra, como que os governadores estão já ajudando, vão ajudar o governo eleito nessa construção de um novo Brasil, né, para os próximos 4 anos? Veja que a gente sai aí de uma campanha de combinações improváveis, como um Lula e o Alckmin, né, em que hoje a gente tem o ex-governador de São Paulo, atual vice-presidente eleito, no comando dessa equipe, com pessoas que até pouco tempo poderiam ser suas adversárias políticas. Mas hoje o pensamento, a senhora entende assim, há um denominador comum chamado Brasil? Bom, quero primeiro dar meu bom dia a todos e todas. Aqui saudar João, saudar Camila, grata pelo convite, estender aqui meu abraço às demais lideranças aqui presentes, do setor empresarial, gestores públicos, governador Helder, aqui as lideranças do Poder Judiciário, e dizer da alegria de compartilhar essa mesa aqui com o doutor Calil, com o Floriano, com o Emílio, com o Gabriel, com o Marco Aurélio e com você, Basília. Bom, primeiro, Basília, eu acho que é importante ressaltar aqui e reforçar o reencontro nosso com a defesa da democracia, porque essa a essência. É esse o ponto central exatamente que nos une. Esse o motivo que inspirou exatamente essa frente ampla. E essa frente ampla ela era necessária para a gente interditar esse ciclo de governo autoritário, obscurantista, que levou o país a essa tragédia, inclusive do ponto de vista social, e ela é mais necessária ainda, inclusive, para governar. Entendendo que o momento é um momento de reconstrução nacional. E, nesse contexto, respondendo diretamente a você, eu acho que a grande contribuição que os entes federados darão nesse exato momento, aí não só os governadores, mas trazendo também, inclusive, os prefeitos e prefeitas, é a reconstrução do pacto federativo. A realidade do Brasil é dramática, dramática. Hoje mesmo eu li a imprensa e dói no coração. Dói no coração, por exemplo, ver a destruição das políticas sociais, doutor Calil. Ver a decomposição, por exemplo, do orçamento para a saúde, para o SUS, para a educação. Ou seja, é um orçamento depenado. E nós não estamos falando aqui de uma política qualquer. Nós estamos falando de políticas imprescindíveis para a promoção da cidadania, para a promoção de direitos. Então, nesse contexto, a grande contribuição que nós devemos dar, e já começamos a dar, é a reconstrução do Pacto Federativo, que encontramos no presidente Lula, pela sua própria natureza, pela sua trajetória, pelo seu perfil, um homem sempre muito comprometido com o diálogo, com a transparência, um governo que sempre agiu respeitando os princípios da República. Portanto, nós temos muita confiança e, junto com o nosso vice-presidente Floriano, o governador Alckmin, que nós, Helder, nós reconstruiremos esses laços fundamentais das relações interfederativas. Como governar o país? Como governar os estados? Como governar os municípios? Se a gente não tem convergência, se a gente não tem um diálogo do ponto de vista de trilhar os caminhos necessários para trazer aquilo que o Brasil mais precisa nesse momento, que é crescimento econômico, o projeto de desenvolvimento sustentável, que seja justo, que seja inclusivo
e trazendo cidadania. Eu concluo dizendo, Basília, que a reconstrução do Pacto Federativo, sem dúvida nenhuma, é um dos passos mais importantes e necessários e imprescindíveis que precisa ser feito. Pelo quanto ele foi desprezado, pelo quanto ele foi desconstruído. Até porque, sem um apreço à democracia, você também não vai exatamente respeitar as fases que compõem a própria democracia. O enfrentamento à pandemia, e concluo, exemplifica bem o que eu estou falando aqui, da destruição que houve durante esse período, né, do Pacto Federativo. Mas ele virá não, Basília, ele já está vindo. Inclusive, temos já uma primeira reunião com a presença do presidente Lula, logo após a posse, reunião com o Fórum dos Governadores do Brasil. Vai ser no próprio dia 1º de janeiro? Não, o dia 1º é a posse, Basília. A gente está... Tem que começar a trabalhar logo. Vamos trabalhar logo, mas estamos já trabalhando, inclusive, só rapidamente, Natal vai sediar agora, dia 7 e 8, a última reunião, Assembleia do Concefaz, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda. Inclusive, convidamos o vice-presidente Alckmin, porque nós queremos já acelerar o debate da reforma tributária, com todo o acúmulo que já tem desse debate, bem como também discutir aí o impacto que está tendo a redução do ICMS no setor de telecomunicações e energia nas receitas estaduais. Então, vai ser dia 7. E, na semana seguinte, o Fórum dos Governadores terá uma agenda em Brasília, mas com o Poder Judiciário, e, em janeiro, sim, será a primeira reunião que contará com a presença do presidente Lula e do nosso vice. Isso que eu chamo de spoiler, né? De uma vez só, a senhora já trouxe aí 3 agendas super importantes e noticiosas para nós, e estaremos lá, jornalistas, com certeza. Bom, agora eu vou falar com o Gabriel Galípolo, economista e membro do Grupo de Transição também. Eu acho que o senhor é dono do principal spoiler, parece. Olha, isso foi combinado, tá, gente? Quem é o ministro da Economia? Basília, ninguém me fez essa pergunta antes. Né? Coisa original. O dia que eu tiver uns 60 milhões de votos, eu te dou essa resposta, mais ou menos. A única pessoa que pode responder isso é o presidente Lula. E acho que só ele sabe essa resposta. Bom, primeiro agradecer você, agradecer a Esfera, João, Camila. É um prazer estar aqui com vocês, numa mesa com gente que deu contribuição tão valorosa, que são verdadeiros funcionários da humanidade, como diz o Edmund Husserl, sobre essas pessoas que dão contribuições tão importantes para a sociedade. A sua pergunta mesmo é para falar sobre teto fiscal, porque depois de toda essa discussão que a gente está tendo da PEC, que vai viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, será necessário colocar na mesa, talvez dentro da própria PEC, ou como passo seguinte, a discussão sobre o que vai acontecer com o teto fiscal. Esse teto que muitos já dizem, virou um teto de palha, né? Há muito, vem sendo desrespeitado. Então, se acabar de fato com o teto, digamos, o funeral, o veredito final do teto, o que vai ser colocado no lugar? Eu acho que a gente já passou do funeral, já está para a missa de 7º dia do regra fiscal. A gente já não tem a regra fiscal há muito tempo, a gente já não tem, né? Uma regra que funciona por excepcionalidades o tempo todo é uma regra que realmente não existe. E eu acho que a discussão da questão fiscal perpassa uma discussão um pouco mais ampla. E aí eu acho que os economistas talvez tenham um papel relevante a desempenhar sobre aquilo que estava falando com o Floriano, sobre dialogar com a sociedade. Eu acho que nós, economistas, durante muito tempo, fomos se apropriando da discussão sobre o orçamento de uma forma absolutamente hermética, muito técnica, fechada, onde boa parte da população não consegue entender o que está sendo discutido ali. E o orçamento não é uma peça técnica dos economistas. O orçamento é um pilar da democracia, é um pilar desta forma de organização social que nós vivemos, porque é a forma que a gente decidiu que um vai cuidar do outro, na doença, na velhice, na infância, na educação. Então, este processo, que seja feito de uma maneira que possa ser compreendida pela população, que possa ser discutido de maneira ampla e transparente, e aí
A própria ideia, este nome, orçamento secreto, né, é um nome, desculpa aqui o palavreado, mas é uma excrescência. É uma excrescência, é uma contradição em termos. Se o orçamento é uma peça fundamental da democracia, que é a forma como a sociedade discute, como a gente vai cuidar um do outro, ele precisa ser da maneira mais transparente, clara e à luz do sol possível, para que a gente possa entender quais são as escolhas que vão ser feitas. Então, eu acho que perpassa essa discussão agora sobre o orçamento. Quando eu olho, por exemplo, para o tamanho do Estado brasileiro, e essa discussão longuíssima na literatura econômica, que não vai se encerrar, porque eu vou encontrar países que têm uma participação do Estado na economia elevada e que funcionam bem, e outros que têm uma participação elevada e funcionam mal. O inverso também eu vou encontrar. Eu vou encontrar países com uma participação inferior que funciona mal e bem. A questão nossa, quando eu olho para o tamanho do Estado brasileiro comparativamente a outros países, por exemplo, como da média da OCDE, eu não tenho um quasímodo ali, não tenho uma coisa que é uma distorção comparativamente aos demais. Mas, quando eu olho para a estrutura de arrecadação e para a estrutura de gasto do Brasil, ali sim, ali eu tenho um monstro concentrador de renda. Então, eu acho que a discussão que precisa ser feita, à luz do sol, a partir daquela ideia que eu disse de uma coisa que os economistas precisam colaborar para que essa seja uma discussão mais republicana, é a discussão da qualidade, tanto da arrecadação quanto do gasto, para que isso possa se dar da maneira mais democrática possível. Então, eu acho que o próximo passo é instaurar essa discussão com a sociedade, com os representantes dela, para que você possa caminhar para uma sociedade que, como foi bem dito aqui, seja mais justa, olhando para esses 3 pilares de sustentabilidade ambiental, social e econômico, que são todos complementares. Quando o Emílio diz assim, isso que é uma frente ampla, isso que está juntando vários lados, eu acho que a gente ficou preso durante muito tempo num debate de contraposições ou contrários que pretendem se anular mutuamente. Ou seja, aquele que é diferente e é contrário a mim, eu quero anular, eu quero aniquilar. Isso gera um impasse, isso gera contraposições que se anulam ali. A gente precisa produzir sínteses agora, a gente precisa ter capacidade de que os contrários possam produzir sínteses e chegar a denominadores comuns para que a gente possa botar isso aqui em movimento e superar isso. Então, acho que essa ideia de contraposições entre vai crescer a economia ou vai preservar o meio ambiente, vai ter responsabilidade social ou vai ter responsabilidade... São falsas dicotomias que foram colocadas, falsas oposições foram colocadas. Só vai ser possível o desenvolvimento se eu entender que desenvolvimento social, investir onde eu vou melhorar o meio ambiente, vou dar acesso às pessoas à educação, vou ter mais renda, vou ter mais consumo, tudo isso colabora para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento da preservação do meio ambiente. Obrigada, Galípolo. Bacana, né? A gente conversar, beber da fonte aqui, ouvir de pessoas, né, que estão diretamente participando da equipe de transição, dessa passagem de bastão do governo Bolsonaro para o de Lula, sobre o que vocês estão pensando, o que vai acontecer nesses próximos 4 anos. Bom, eu poderia até arriscar e dizer que, entre ontem e hoje, algum futuro ministro de governo passou aqui pelo nosso palco e, com certeza, concedeu boas palavras. Então, interessante e bom para o público, né, que está tendo contato com essas pessoas. Doutor Calil, somos colegas de CNN Brasil, mas o senhor é mais conhecido. Olha, é um prazer tê-lo também aqui nessa plenária. Eu gostaria de saber se, na sua avaliação, a Covid-19 precisa voltar a ser uma doença cuidada pelo governo brasileiro como emergência. Porque a gente passou pela fase mais aguda, né, da pandemia. A pandemia continua no mundo, mas aqui no Brasil caiu aquele ato administrativo ali do Ministério da Saúde que reconhecia a Covid-19 como uma doença de emergência pública. O senhor acha que, no horizonte aí das novas variantes, né, e a forma com que o vírus tem se comportado nos últimos tempos, a Covid vai voltar a ser uma emergência no Brasil? Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado a João, Camila, Grupo Esfera. Um prazer estar aqui com você, inclusive. Então, um retrospecto da tragédia que foi a pandemia, que todos sabem. Então, nós começamos aí em 2020, né? Foi uma tragédia, mostrando o despreparo e a fragilidade do sistema de saúde do mundo inteiro. Não é só do Brasil.
da fragilidade do sistema de saúde de todos os países, do mundo inteiro. Então, evidentemente, hoje, nós estamos aonde? Passamos por situações de tragédia, né, em que sempre eu gosto de fazer uma observação em relação ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi o grande herói dessa pandemia. O Sistema Único de Saúde, ele salvou milhares e milhares de vidas com profissionais mal remunerados, sem plano de carreira, e que muitos saíram das suas casas para tratar pessoas e não voltaram, porque contraíram a doença e infelizmente, morreram. Então, essa lição, o SUS tem que ser fortalecido, remodelado, de qualquer maneira. Isso já o novo governo tem que pensar muito nisso. Mas, continuando a sua pergunta, hoje, onde estamos? Ainda estamos numa pandemia, porque não estamos numa endemia. O que é endemia? Quando você há um platô de estabilidade, e você ainda, independente das variantes no mundo inteiro, você tem esses picos, né, de aumento de incidência do vírus e, obviamente, com menor mortalidade, porque hoje, com as vacinas, a situação melhorou muito, novas medicações, nós sabemos lidar melhor com esse vírus. Seria uma pandemia que mata menos? Eu acho que uma pandemia que mata uma pessoa já é uma pandemia gravíssima. Então, aonde é a sua pergunta? Nós temos que tomar todos os cuidados possíveis e imaginários. Por que é uma endemia? O vírus da gripe, por exemplo, nós sabemos. Tem vários vírus da gripe, mas ele aumenta a incidência no inverno, no outono, um pouco na primavera. Então, existe aquela sazonalidade. A Covid, com as suas variantes novas, inclusive essa nova BQ1, os nomes são vários, nos Estados Unidos, está começando e está entrando no Brasil, não respeita a sazonalidade. Então, não sabemos. Ele tem um pico no verão, um pico no inverno, um pico na primavera. Quer dizer, então, por isso que nós não estamos ainda num platô endêmico, que a gente chama, que nós vamos chegar, né? Então, nesse momento, todo cuidado tem que ser tomado. Por quê? Vacinação. 60% da população tomou dose de reforço, 40% não. Isso é muito grave. As crianças, parte não foram vacinadas. Vacinas novas surgindo. Então, qual é o desafio nesse momento? O desafio é vacina, em primeiro. O sistema de vacinação brasileiro é um sistema extremamente competente, conhecido e reconhecido no mundo inteiro, é um sistema capilarizado desde que você tenha vacina. Então, primeiro, tem que ter vacina. Novas vacinas estão saindo, então você vê, por exemplo, vacinas aí chamadas bivalentes. Recentemente, essa semana, aprovado pela Anvisa, o novo governo tem que correr para comprar essas vacinas, trazer o quanto antes para a população. Por quê? Se você não tiver vacina, se você não tiver o cuidado que as pessoas já deixaram de ter, a preocupação, porque se acha que a pandemia passou e ela não passou, né? Então, se você não tiver o estímulo à vacinação, se você não tiver vacina, porque para ter estímulo você precisa ter vacina, e o cuidado da população, e a população entender que estamos ainda numa pandemia, a sua pergunta eu vou responder. Nós estamos correndo um sério risco de entrar numa emergência de novo por causa da Covid-19. Isso é muito sério. E a gente vai voltar a falar sobre este assunto, que já chegou aqui, pergunta para o senhor. Eu vou passar para o Marco Aurélio de Carvalho, o último dessa rodada, mas não menos importante, o senhor que é coordenador do Grupo Prerrogativas, e também muito conhecido, assim, nacionalmente, pelas inúmeras lives que vocês fizeram durante o período da campanha e o ponto mais alto da pandemia, falando mesmo sobre essa incapacidade de alguns gestores públicos de dar resposta à Covid. O senhor acha que haverá um desdobramento jurídico da Covid-19, para além do que já ocorreu? Porque, em alguns momentos, o Supremo Tribunal Federal, personificado ali pelo ministro Lewandowski, agiu como um ministro da Saúde, agiu como o Ministério da Saúde, dando ordens para o governo da situação, né, em questão, agir. E, no futuro, o que vai ter no sentido de ações que terão desdobramento do que não foi feito agora? Teremos uma repercussão na justiça, cobrar lá na frente o que não está sendo feito agora contra o vírus que matou 700 mil pessoas no Brasil?
Bom dia, Basília. É um prazer, uma alegria estar aqui ao seu lado. Quero cumprimentar a mesa na sua figura e da nossa querida governadora Fátima, uma figura muito querida, uma governadora muito bem sucedida, agora reeleita, e uma liderança nacional. E agradecer o convite que me honra muito do querido João Camargo, da Camila, e também parabenizar a Esfera, né, por essa discussão tão rica, né? Eu acompanhei, enfim, a programação desde o dia de ontem. Realmente os debates são muito interessantes. Então, parabéns à Esfera. Antes de responder essa pergunta, só dialogar com a sua abertura, né? Nós realmente, de alguma forma, podemos falar num país dividido, mas a gente não pode deixar de considerar as circunstâncias dessa divisão. Nós nunca tivemos no país uma eleição tão desleal, tão assimétrica, e isso é um registro histórico que a gente precisa fazer para entender o acirramento, enfim, dos ânimos da população brasileira, né? Nós tivemos, enfim, por parte do governo Bolsonaro, para ganhar essas eleições, em 4 anos de governo, um furo de teto que, salvo o melhor juízo, está aqui um grande economista, né, que me honra pelo privilégio da amizade, de 795 bilhões de reais. Né? Um furo de teto que talvez não tenha sensibilizado tanto o mercado como outras questões, né, digamos. E, além disso, nós tivemos um abuso claro de poder econômico, um abuso claro de poder político e um abuso mais claro ainda de poder religioso. Tudo isso para concorrer, enfim, com o resultado que esse governo não obteve, né? Acho que para a sorte de todos e todas nós brasileiros que queremos dias melhores, né? Então, não podia deixar de fazer esse registro. E acho que a única liderança política capaz de reconstruir, de reconciliar o país é, de fato, o atual presidente Lula, né? Agora eleito, né? E atual presidente Lula, né? Ao lado do nosso querido governador e agora vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Tarefa de reconstruir, de reconciliar o país é uma tarefa de todos e todas nós. É o que nós faremos, né, a partir de 1º de janeiro, não tenho a menor dúvida. E nós temos que olhar para frente. Mas olhar para frente, na verdade, numa perspectiva, enfim, de reconciliar a nação, não é deixar de lado eventuais responsabilizações por ações e omissões criminosas desse governo genocida que nos envergonha diante do Brasil e do mundo. Não se trata de revanchismo, não se trata de vingança, mas de justiça e de reparação. Até porque tem um caráter, digamos, pedagógico a responsabilização do governo Bolsonaro pelo insucesso do combate a essa pandemia. Nós tivemos no Brasil, infelizmente, aproveito para hipotecar a minha solidariedade restrita, né, quase 700 mil mortes, 700 mil histórias interrompidas, 700 mil ausências sofridas por conta de ações e omissões criminosas desse governo. Segundo alguns estudos de institutos respeitados, esse número poderia ser muito menos significativo. É claro que uma morte já é grave o bastante, como disse o nosso querido Calil, não há a menor dúvida. Mas, segundo esses estudos, o Brasil poderia estar chorando hoje a morte de 400 mil pessoas, que é um número realmente impactante. Mas nós estamos, hoje, chorando a morte de 700 mil brasileiros. E nós tivemos um número enorme de problemas. Não havia política coordenada entre os estados para a compra de vacinas, não havia, enfim, qualquer tipo de ação por parte do Ministério da Saúde. Quando ele tentou reagir, o ministro foi afastado, nós sabemos disso e não podemos deixar de reconhecer, mas não houve absolutamente nada de eficiente, de eficaz no combate a essa pandemia. Ao contrário, o governo colaborou muito para o alastramento da pandemia, numa perspectiva do que ele próprio convencionou equivocadamente de chamar de rebanho, né, como era imunidade de rebanho, né, e a gente sabe que o conceito, evidentemente, não é bem esse, mas ele próprio trabalhou com um conceito equivocado e trouxe esse resultado desastroso, né? Então, o Bolsonaro, sem a blindagem que o governo lhe dá, ele vai responder na justiça, ele deve responder. Agora, essa não é uma preocupação, imagino, do presidente Lula, que está olhando para frente, né? O Bolsonaro agora é um problema da justiça, né? Então, essa é a pergunta. É da justiça. Ele é um problema da justiça e eu acredito que a justiça dará respostas satisfatórias, né? No momento tão difícil pelo qual passa o país, em que as instituições são ameaçadas diariamente, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, deram respostas muito satisfatórias. Reacreditaram o nosso sistema de justiça, que foi palco de injustiças bastante reconhecidas hoje pela instrumentalização política com objetivos políticos e eleitorais de parte desse sistema, mas o Supremo e o TSE, chamados à responsabilidade, reagiram à altura. Merecem, portanto, o nosso reconhecimento e o nosso aplauso, em especial o ministro Ricardo Lewandowski, como você bem colocou, que teve uma postura muito digna e agiu, em alguns momentos, como ministro da Saúde, que nós não tínhamos, enfim, à frente de uma pasta tão importante, sobretudo em tempos pandêmicos, né?
Então, ele realmente recebe aqui, acho que uma homenagem merecida através dessa sua pergunta, né? As instituições do Brasil estão reagindo, são fortes e serão capazes de dar uma resposta pedagógica para essas ações e omissões criminosas. Tão grave quanto punir um inocente pelo que ele não fez, é não punir um cara que cometeu determinados delitos, né? Então, as duas situações são igualmente graves. Então, eu espero, na perspectiva de justiça e reparação, com um cunho pedagógico, que ele responda pelos crimes que ele cometeu, mas sem qualquer tipo de revanchismo ou vingança, né? Essa é uma tarefa para a justiça brasileira que está bastante capacitada para enfrentar. Obrigada, Marco Aurélio. A gente tem aí cerca de 20 minutos até o fim deste painel, então vocês vão começar a ouvir aqui algumas das últimas considerações dos nossos entrevistados. As perguntas da plateia já estão chegando, então, pouco a pouco eu vou fazendo. Péssaro, eu gostaria de saber como é que está essa transição. Está difícil essa interlocução, né, esse contato com a equipe atual de governo? Ou estão cedendo às informações? Chama muita atenção que a lei de transição permite até que o governo eleito tenha acesso a informações sigilosas. Isso já está acontecendo? Obrigado, Basília. Deixa eu aproveitar e cumprimentar também o João Camargo e a Camila Camargo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui na Esfera com todos vocês. Também cumprimentar o governador Helder Barbalho, que está aqui conosco. Helder, obrigado. Prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, a nossa governadora Fátima. Esse é o grande desafio desse momento, que é obter informações e que sejam, de fato, informações que façam sentido, né? Claro que, se tratando de uma transição oficial, que é regida por uma legislação, por decreto, não é a primeira vez que nós temos uma transição no Brasil. A primeira foi com o presidente Fernando Henrique Cardoso, na transição ao presidente Lula, em 2002, uma transição inspirada nas transições de governo britânicos. Então, acho que nós temos um arcabouço jurídico que nos ampara, né? Como eu disse no início, trata-se de uma repartição pública, portanto, todos os dados que circulam são dados que estão sujeitos a toda a legislação, inclusive a LGPD. Não é um ato de vontade, né? Não é um ato. A transição tem que fazer. Exatamente. É uma obrigação legal, mas é claro que as dificuldades estão postas, né? Elas são evidentes. Há uma colaboração em alguns setores e não há em outros, né, do atual governo. Mas o que nós temos buscado, através dessa imensa participação da sociedade civil organizada, que está lá, né, nós chegamos no início, talvez a ter uma certa incompreensão da quantidade de pessoas que estão participando da transição, e eu sempre faço questão de ressaltar, e a própria Basília disse, vocês precisam dizer isso, né, que são voluntários, não estão recebendo para estarem lá, mas a contribuição é imensa. Acho que isso tem a ver também com o tempo que essas pessoas não tiveram no passado recente de se pronunciarem, né? Como o Galípolo aqui nos trouxe. As pessoas estavam caladas, né? Não tinham diálogo, não tinham interlocução com o governo atual. Então, talvez esse represamento, né, da sociedade civil organizada em se colocar, em apresentar alternativas, soluções, propostas, inovações, né, para o governo, agora está se exacerbando de forma positiva, né? Há uma participação efetiva dessas pessoas, trazendo contribuições, análises e diagnósticos. Porque os setores organizados da sociedade civil, empresariais, do terceiro setor, eles têm diagnósticos, né? E esses diagnósticos eles nos auxiliam a entender onde estão os chamados nós górdios, né, da administração atual, que não são poucos. Então, acho que aqui eu disse que a missão da transição é diagnosticar a situação da administração pública em cada departamento, em cada política pública. A governadora Fátima Bezerra lembrou das políticas sociais que estão totalmente sucateadas, mas não é só isso. É também o retrocesso que nós tivemos nos últimos 4 anos, que é impressionante, né? Como é difícil construir e como é fácil, Emílio, destruir o que está funcionando. É muito rápido,
né? Nós regredimos em alguns indicadores, e aqui eu cito o indicador de Gini, que é o indicador que mede na área social a diferença entre os mais ricos e mais pobres, ou seja, a questão da equidade, da justiça social. No Brasil, nós regredimos a 2010. 2010. Nós estamos em 22, vamos entrar em 23. Quer dizer, nós perdemos aí 11 anos de retrocesso só para um indicador, né? Em vários outros indicadores de desenvolvimento social no Brasil, além da volta da fome em diversos lugares, né? E não é só... Quando fala em fome, as pessoas pensam no Nordeste, né, governadora Fátima? Mas não é verdade. Nós temos gente passando fome na cidade de São Paulo, né, nas periferias das grandes cidades, além do aumento da violência, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio nosso, né? Ouvir, interpretar, diagnosticar com os dados oficiais que estão sendo oferecidos pelo atual governo. O segundo ponto, e eu queria aqui destacar como prioridades, é justamente que isso tudo faça sentido para aquilo que o presidente Lula destacou na sua campanha e, como eu disse, contratualizou com o povo brasileiro a partir da vitória eleitoral, que é justamente a retomada das políticas sociais com equilíbrio econômico, o financiamento da educação e da saúde, que é uma prioridade, todos nós sabemos que é uma prioridade, mas precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro, não adianta dizer que é uma prioridade, né? A educação e saúde são prioridades do presidente Lula e serão deste governo, deste futuro governo, mas nós precisamos de recursos, né? É preciso... A prioridade não está na narrativa ou no discurso, a prioridade está no orçamento. Você quer saber a prioridade de um governo, você olha o orçamento, né? E que não pode ser secreto, né? O outro ponto é o combate à fome e o aumento da miséria. Isso não é fácil, não é fácil, né? Reconstruir uma rede de proteção social, trabalhando junto com os governadores e prefeitos, né? Porque, ao fim e ao cabo, o governo federal formula as políticas, fiscaliza e repassa os recursos, no caso da assistência social, fundo a fundo. Mas quem opera o serviço social são os prefeitos, que estão no território. Então, essa questão do pacto federativo, da municipalização das políticas, foi muito importante nos últimos anos, mas também é preciso ter gerência, gestão e recursos para que isso possa funcionar no território, que é onde as pessoas vivem. E o outro ponto é a garantia da estabilidade institucional a partir de uma radicalização da democracia, dos espaços de participação, das conferências que foram extintas na atual administração, as conferências de saúde, de educação, da assistência, da segurança pública, tantas dos povos originários, tantas conferências que deixaram de existir e, portanto, calaram, né, não só a sociedade como um todo, mas especialmente o diálogo entre a sociedade e os seus governantes. E isso o presidente Lula já deixou muito claro que é preciso retomar rapidamente para que a gente possa acertar mais e errar menos, né? Eu sempre lembro de uma frase que o governador Alckmin usa, não existe governo ruim para povo organizado, né? Então, é preciso que as pessoas se organizem, e elas estão bastante organizadas na sociedade brasileira hoje, mas elas precisam ser ouvidas. Eu acho que, em linhas gerais, eram esses os nossos desafios. Eu disse no início, é uma empresa que se abre e dura 60 dias ou 50 dias, mas, na verdade, para concluir, o trabalho final, o produto final, é o que o Emílio trouxe aqui, eu quero só ressaltar. É o plano dos 100 primeiros dias de governo, e esse plano é o plano que decola, né? A gente já está taxiando, eu considero a transição, que nós estamos taxiando esse Boeing chamado Brasil, ou Airbus, tá? Que não vou falar de uma ou de outra empresa, tanto faz. Ou Embraer, pronto, Embraer. Estamos taxiando essa grande aeronave para que a gente possa decolar, e, para decolar, o plano de voo precisa estar as rotas já estão definidas, mas nós precisamos ter o plano de voo, e esse plano de voo depende desse momento agora da transição, os 100 primeiros dias de governo, para que a gente possa iniciar, nos primeiros dias, como lembrou a Basília, com as medidas provisórias necessárias, com projetos de lei
necessários, com o orçamento readequado àquilo que já foi prometido e comprometido, né? Prometido na campanha e comprometido no atual governo, que é o caso do Bolsa Família, né? Os programas de transferência de renda, especialmente, não só, que poderia falar de farmácia popular, educação, etc., mas ficar nos programas de transferência de renda. Então, o que já está contratado, Basília, é o que a gente precisa readequar no orçamento, além de parte de revogação, né, ou revogações de decretos que não fizeram nenhum sentido para nós, né, sociedade organizada, democrática, e que também precisam ser revistos. Então, acho que tem aí um grande processo. Só para terminar, no próximo dia 30, o governador Alckmin, junto com a sua equipe, devem apresentar, a equipe, quero dizer, ministro Aloysio Nunes, Aloysio Mercadante e presidenta Gleisi Hoffmann, devem apresentar, no próximo dia 30, o primeiro relatório parcial desse diagnóstico, agora, dia 30, desse diagnóstico, e, no decorrer de dezembro, então, concluiremos o relatório final e o plano dos 100 primeiros dias para a decolagem dessa aeronave. Muito obrigado. Péssaro, como coordenador executivo do grupo de transição, a sua resposta não poderia ser diferente, foi a mais completa possível, né, dentro aí das nossas restrições de tempo. Só uma pergunta bônus, eu peço 30 segundos do senhor. Nesse relatório do dia 30, estará um diagnóstico do momento, ou vocês já vão falar o que vão fazer no dia 1º de janeiro? Momento. Perfeito. Esse primeiro é o momento em que é o estado da arte da atual administração, do ponto de vista das políticas públicas, o andamento delas, números, dados, metas e orçamento. Perfeito. Olha, saber do andamento da transição também era um questionamento aqui do público, um anônimo fez a pergunta, a gente transferiu, acho que vocês conseguiram compreender bem as respostas. Apenas um parênteses aqui, agradecer a chegada, a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo, ministro. Bom, vou pular para o Emílio de Souza, agora sim. O Agostinho Turbian pergunta, tecnologia é um dos instrumentos mais democratizantes deste século. Pix que o diga, afirma. Como o próximo governo vai dar sequência a essa onda, né, da modernização, da tecnologia? E eu vou emendar com uma outra pergunta do Pablo Cesário. Como será a coalizão governista de Lula? Que tamanho terá? Como vai conduzir sua agenda? Então, de modernidade ao velho presidencialismo de coalizão, como que esses dois pontos vão funcionar no governo? E o senhor tem somente 2 minutos. Basília, eu talvez use 2 minutos primeiro para complementar o Floriano. A bem da verdade, dizer que o fluxo de informações do governo federal, o que é possível está vindo, mas tem um papel destacadíssimo que precisa ser falado e homenageado, que é o papel do Tribunal de Contas da União, aqui representado, não sei se está aqui ainda, o seu presidente, ministro Bruno Dantas, que foi fundamental para trazer informações sobre a situação atual da economia, dos programas de governo e assim por diante. A coalizão ela é ampla, e só monta coalizão ampla quem tem espírito democrático, quem tem espírito de dialogar, quem quer interpretar esse Brasil novo que se quer construir. Não é? Ou seja, o presidente Lula, ao montar uma coalizão, ao empoderar, no nível que está empoderando o governador Alckmin, nós não temos muita tradição na nossa República de vices tão empoderados quanto o Geraldo Alckmin. E o Lula tem deixado isso claro, sabe, o papel que ele vai ter. Ao dizer isso, ele está afirmando que nós realmente precisamos fazer uma concertação política e social, sabe, para esse país em frente. Nós precisamos, ninguém tem vamos dizer, a varinha de condão que vai resolver tudo. Então, primeira coisa, o diálogo é muito fundamental, sabe, para construir, para conviver harmonicamente essa coalizão. Vocês sabem que parte disso é a relação com o Congresso Nacional. Quer dizer, não é novidade a questão da divisão de um país dividido. Se você pegar assim, os Estados Unidos não tem eleição, por exemplo, 60-40, não tem eleição 70-30.
Eleição americana é aquela, 50,5, dá a presidência para um partido, dá o Congresso para outro partido, sabe? E é assim, isso não paralisa o país. Isso exige a construção de entendimentos. Isso valoriza a participação do Legislativo, que eu acho que é o que vai ter que ser feito daqui para frente. E eu acho assim, a questão da tecnologia, ela ocupa um lugar, é inafastável qualquer governo hoje que se pretenda moderno, que se pretenda inclusivo, que se pretenda transparente, que não use ao máximo os instrumentos de tecnologia disponíveis, que pode ir desde a participação, do controle social da sociedade, como é que se controla os atos de governo, sabe? Então, tudo isso tem que ser colocado à disposição das boas políticas para que o governo gaste, mas gaste bem, gaste melhor e produza os melhores resultados. Obrigada. Bom, vou pular para a governadora Fátima. Qual é o papel da reforma tributária na tributação do Pacto Federativo? O projeto do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, nasceu? E a reforma do Imposto de Renda? Esta pergunta é de Daniel Lória, da Brasca. Bom, primeiro, essa é a reforma mais urgente, mais necessária, mais imprescindível. Eu passei um bom tempo no parlamento a nível nacional, 3 mandatos de deputada federal, metade do mandato de senadora, que honrosamente o povo do Rio Grande do Norte me confiou. E confesso que uma das frustrações que carrego comigo é o Congresso Nacional não ter avançado nesse debate. É imprescindível. Não tem como a gente imaginar avançar no combate às desigualdades do ponto de vista regional, do ponto de vista social, sem fazer uma reforma tributária justa e solidária. Eu, mais do que esperança, tenho confiança de que esse tema agora avance. Debate já existe, muito acúmulo, volto a repetir, o Concefaz está se reunindo agora, em dezembro, já para trazer todo o debate acumulado para a discussão exatamente com o novo governo e com o Congresso Nacional. Porque a gente fica se perguntando, né, como é que nós vamos avançar do ponto de vista da cidadania, da dignidade e de direitos para o nosso povo, se o Estado brasileiro não tiver o financiamento adequado. O combate à fome está aí. A fome voltou. E, como foi dito aqui, não é apenas no Nordeste, é aqui, pelo sul do país, é por todas as regiões exatamente do país. O colapso das políticas sociais, doutor Calil. Na condição de governadora, só eu sei o que foi enfrentar a maior crise sanitária da história contemporânea do mundo, numa conjuntura a nível nacional, um governo, além do negacionismo, enfim, o abandono, a ausência da coordenação, enfim, tudo aquilo, inclusive, que custou a vida de muitos e muitos brasileiros e brasileiras. Rapidamente, por exemplo, na educação. É importante pensar num tema da educação. Por quê? Porque a educação foi também uma das agendas mais afetadas no contexto da pandemia. A exclusão digital das escolas públicas pelo país afora fez com que boa parte dos nossos estudantes ficassem excluídos de ter acesso aos conteúdos educacionais, e o prejuízo nisso é concreto. Daí a urgência que nós temos exatamente nesse tema de recuperar exatamente o tempo perdido, pelo quanto nós sabemos o quanto é estruturante investir na educação para um projeto de desenvolvimento de nação que se pretende inclusiva, com autonomia e com soberania. Então, é isso, Basília. Deixo aqui, mais uma vez, só a minha mensagem, viu, João? Obrigada pelo convite, e deixo aqui a minha mensagem mais do que de esperança, de confiança. Eu acho que a democracia foi vitoriosa e, com ela, ministro Barroso, a estabilidade institucional voltará, independência, mais harmonia, o diálogo com a sociedade, e esse Brasil vai se reencontrar
com o destino, com a vocação que ele tem, que é promover cidadania, direitos, dignidade, gerando empregos e muitos empregos dignos para o nosso povo. Muito obrigada. Obrigada, governadora. Bom, a gente está caminhando aí, 6 minutos finais do nosso encontro. Essas respostas já têm um sentido de considerações finais dos nossos palestrantes aqui. Bom, Galípolo, eu acho que o pessoal da plateia tem certeza que você sabe quem é o próximo ministro da Economia. Chegaram umas perguntas sérias aqui para você. Olha só, como se visualiza a expansão do mercado de capitais com o avanço de projetos como o PL 4188 do Marco de Garantias, que oportuniza resultados sociais? Esta pergunta é de Carlos Santana, da Tecnobank. Tem mais uma aqui. Galípolo, como financiar a expansão do gasto social tão necessário? Emissão de dívida? Revisão de gastos? Ou será necessário aumentar a carga tributária? Pergunta de Daniel Lória. Ótimo, vou tentar ser breve aqui. Mercado de capitais, quando eu olho para questões de externalidades, né, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, eu acho que a gente teve um avanço significativo quando eu olho, por exemplo, para debêntures de infraestrutura. Foi um mercado que consolidou, cresceu muito, mas quando eu olho para a composição dela, basicamente 2/3 da estrutura dessas debêntures são para energia e 1/3 para transporte e logística. Excelente que isso tenha avançado, é muito importante, mas infraestrutura não é só isso. A gente precisa falar de saneamento, a gente precisa falar de resíduos sólidos, a gente precisa falar de transição energética, a gente precisa falar de mobilidade urbana, a gente precisa falar de educação e saúde, que também demanda infraestrutura. E aí é fundamental pensar como é que a gente consegue atuar em parceria com a iniciativa privada para provocar a criação e o fomento desse tipo de mercado. Então, a atuação, eu acho que não envolve como eu estava comentando antes sobre produzir sínteses, mas sim como é que estes mercados que ainda não se desenvolveram e não se consolidaram, para que você possa ter os investimentos nos setores que nos interessam enquanto sociedade, possam ser desenvolvidos. Então, acho que existem mazelas que são do século retrasado, como é o fato de você ter a ausência de saneamento que nós temos no país, o déficit habitacional que nós temos, tantas regiões metropolitanas sem mobilidade urbana, a transição energética que está sendo pensada, e aí a gente precisa fazer discussões à luz do dia, que é o melhor desinfetante, como já disse um ministro do Supremo dos Estados Unidos. Será que a maneira mais interessante de fazer renúncia, e a sociedade tem que discutir isso, fiscal, e se tentou, durante os últimos anos, muitas vezes, explicar que renúncia fiscal não era a mesma coisa que gasto? Para mim é um pouco difícil, quem foi treinado, pensar em custo de oportunidade, que deixar de ganhar é igual perder, mas será que a melhor maneira é a gente subsidiar combustível fóssil de uma maneira perene? Precisa ser colocado isso na discussão da sociedade, ou será que é melhor a gente fazer um outro tipo de gasto fiscal? Então, essas discussões sobre esses tipos de externalidades, eu acho que precisam ser trazidas à luz do sol para saber como é que essas renúncias estão funcionando ou não e como é que o Estado pode dar garantias, correr algum risco maior, justamente para induzir o investimento privado nos setores que podem, simultaneamente, resolver problemas que são do século retrasado e nos colocar no centro do desenvolvimento dessa nova economia, que é uma economia que tem que ter essa sustentabilidade. Obrigada. Doutor Calil, após sua gestão exitosa no INCOR, quais as lições que o senhor aplicará para o SUS no Brasil todo, com o desafio orçamentário que aguarda o novo governo? O senhor, futuramente, fazendo parte do governo, ou nessa fase agora como um conselheiro, né, integrante da equipe de transição da saúde, o nosso espectador, o Gustavo Ribeiro, que é vice-presidente da HP Vida, quer saber isso. Após sua gestão exitosa no INCOR, quais as lições que o senhor deve aplicar ou ajudar a implementar no SUS? 2 minutos, por favor. Bom, o SUS, como falei, é um sistema que atende mais de 100 milhões de pessoas, muito bem estruturado. Só que ele já começou subfinanciado há 35 anos atrás, quando ele foi implementado. Porque parte do recurso, que era do antigo INAMPS, na época, ele acabou não vindo para o SUS. O que levou o professor Adib Jatene a lutar pelo CPMF, que os recursos também não foram destinados completamente à saúde. Então, desde do início, o SUS é subfinanciado e continua subfinanciado. Precisa de dinheiro, né? Dinheiro e também, eu digo, uma remodelação, ou repensar e fortalecer o SUS. Por quê? Há 35 anos atrás, o SUS atende uma população mais jovem e a medicina de mais baixa tecnologia, medicina mais barata. Hoje,
A vida média do brasileiro aumentou muito, ainda bem, a sobrevida aumentou. Então, se trata de uma população mais envelhecida e uma medicina cara, de alta tecnologia. Então, precisa ser repensado, sim, e fortalecido. A ideia de montar uma comissão, não o grupo de transição, mas montar uma comissão de professores, e que eu fiz, e essa comissão não será transição, ela espero que seja perene, justamente para dar ideias de como agilizar e fortalecer. E hoje você tem recursos, você precisa ter projetos. Então, não adianta você querer fazer planos mirabolantes para o SUS inteiro, com 1000 ideias, não adianta nada, não vai sair do papel. Projetos específicos para as áreas que mais necessitam. Aí você consegue caminhar um pouco, utilizando, inclusive, um dos projetos que este grupo vai apresentar para o grupo de transição, é a chamada saúde digital, que é a telemedicina, a telenutrição, a telefisioterapia. Então, quer dizer, isso é um sistema que não é caro e que você vai atender a população. E, só para terminar, sabe qual é a maior preocupação do brasileiro, da população carente? O que ele quer? Ele não quer um hospital imenso do seu lado, ele não quer um ambulatório com aparelhos, ele quer apenas poder falar com o médico. Então, um sistema tem que ser implantado mais médicos de uma maneira repensada, com revalida, né? Mais médicos diferente. Mas, tua pergunta, a minha participação, e nesse grupo, não na transição, mas nesse grupo que eu encabeço e que nós vamos mandar os projetos até dia 30 para o grupo de transição, é o fortalecimento do SUS de uma maneira muito clara e de uma maneira que as coisas possam acontecer. Senhor Marco Aurélio, também integrante da equipe de transição, em 30 segundos, haverá uma política de desencarceramento? Pergunta da Roberta. Bom, acho que esse é um dos grandes desafios do nosso grupo de trabalho, né? Que é Justiça e Segurança Pública. Nós temos que desencarcerar. Como já disse alguém, e tantas outras pessoas já repetiram, né? O Brasil prende muito e prende muito mal, né? Então, nós temos que enfrentar uma revisão da política, enfim, da política de drogas, né? Do tratamento que se dá à matéria, da legislação criminal a respeito. Esse é um dos desafios da transição. Agora, nós já temos vetores que foram estabelecidos pelo nosso programa de governo, com o qual nós vencemos as eleições, enfim, de 2022. Então, nós não vamos inovar nesse momento. Mas, de toda sorte, o presidente Lula e o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin colocaram na ordem do dia o tema da segurança pública. Então, nós vamos ter que fortalecer as políticas de segurança pública, dialogar com os estados, sempre numa perspectiva transversal, porque não é um tema, evidentemente, só e nem principalmente da polícia, né? Nós temos, na verdade, que dialogar com a pasta das cidades, da educação, do desenvolvimento social e com tantas outras. E um dos nossos desafios se eventualmente não houver divisão de Justiça e Segurança Pública, é fortalecer a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para enfrentar, entre outros temas, o combate ao racismo, né? Que é uma coisa que, enfim, envergonha toda a nossa sociedade. Então, nós estamos trabalhando muito esses temas. Temos um desafio de imediato, na perspectiva desses 100 primeiros dias de governo, no tal revogaço, de rever os decretos de armas, em especial 9.845, 46 e 47, que trouxeram números alarmantes para a população brasileira. Para vocês terem uma ideia, nós temos 474% de crescimento nesses últimos 4 anos na população civil armada. Por um decreto, um suposto colecionador pode ter em sua propriedade 60 armas e 180 mil cartuchos. Isso não me parece, evidentemente, razoável. Então, nós vamos ter que rever com o desafio de não deixar nenhum vácuo legislativo. E é o que nós estamos fazendo agora. Mas, enfim, a segurança pública está na ordem do dia e desencarcerar é uma medida urgente e nós temos um compromisso que nós assumimos no nosso programa de governo com esse tema. E nós vamos cumprir, não tenho a menor dúvida. Excelente. É isso, olha, com essas considerações a gente chega ao fim deste primeiro painel do dia, agradecer a todos os presentes. O Pêssaro quer fazer uma consideração final, mas já indo aí para as considerações finais mesmo. Não, é um agradecimento mesmo, que eu estou vendo aqui o nosso querido presidente do TCU, Bruno Dantas. Bruno, o Emílio já tinha lembrado, mas você ainda não tinha adentrado a sala. Então, fica aqui o nosso profundo agradecimento ao relatório do Tribunal de Contas da União, que está nos ajudando muito nessa transição. Muito obrigado, Bruno, e a todos os ministros do Tribunal de Contas. A gente vai praticamente colar com o próximo painel. Peço que vocês não saiam das mesas ou se ausentem muito rapidamente, porque, em seguida, o nosso assunto é segurança jurídica. E só para deixar os organizadores mais nervosos, uma pergunta bônus.
É PEC ou é medida provisória? Vai ser PEC mesmo? Essa é uma discussão do Congresso. O Congresso está discutindo isso com a equipe econômica, mas a decisão ali é do Congresso nesse momento. Obrigada. É isso. Concluímos, então, esse excelente painel que teve como foco apresentar um novo governo para 2023 até 2026. Vou pedir para os nossos convidados se posicionarem no centro do palco do Fórum Esfera Brasil, para os nossos fotógrafos e fotógrafas fazerem um registro desse momento. E, na sequência, nós já daremos início ao nosso próximo painel, que terá como tema Segurança Jurídica e a Constituição, ainda com a mediação da jornalista Basília Rodrigues. Margo. João, por favor. Pessoal, eu queria agradecer bastante a presença de todos. Nós vamos ser um pouco mais dinâmico aqui. Vou pedir para Basília, em respeito a você, se ater aí